Eu estou aqui nesta tarde para fazer um relatório, senhor presidente, a respeito da visita de nós senadores, 5 senadores, ao estado do Pará, na empresa Pagrisa, que é uma usina de açúcar e álcool, onde foi propagado por todo o Brasil e na imprensa internacional de que foi o recorde mundial de libertação de escravos, num número de 1.060 trabalhadores libertados. Isso deu uma repercussão tremenda para o nosso país, com consequências graves, inclusive nesta data o presidente da República, Luiz Inácio, como diz nosso senador Monsanto, estava no exterior e foi pego lá com essa notícia aqui do nosso país. Diante dessa notícia, senhor presidente, nós senadores, alguns senadores, aprovamos um requerimento através da autoria do senador Flecha Ribeiro, para que nós pudéssemos fazer uma visita in loco nessa empresa para ver o que estava ocorrendo de fato com relação a essa condenação transitada em julgado administrativamente pelo Ministério do Trabalho. Antes disso tudo ocorrer, da nossa visita se fazer efetiva no local, lá esteve a Federação da Agricultura do Pará, que é patronal, esteve a Federação da Indústria do Pará, que é patronal, esteve a Associação Comercial do Pará, que é uma associação fortíssima, esteve lá a OAB do Pará, mas esteve lá também uma comissão suprapartidária da Assembleia Legislativa do Pará, com 5 deputados estaduais, do PSDB, do Democrata, do PTB, do PT e do PR. 5 parlamentares, deputados estaduais do Pará, também estiveram na Pagrisa e produziram um relatório. Mas além de todas essas entidades, uma das mais importantes para esse caso específico que esteve lá, foi a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Pará. Representa os trabalhadores e as trabalhadoras, como assim eles gostam de ser chamados. Porque normalmente, rotineiramente no país, as federações dos trabalhadores rurais é que às vezes denunciam as práticas de trabalho degradante, mas a federação foi lá. E todas essas entidades, sem contar com a Câmara Municipal de Ulianópolis, que é o município sede da empresa, sem contar o prefeito e a Câmara Municipal de Paragominas, sem contar com pastores das igrejas evangélicas, sem contar com o padre da região, toda a comunidade se colocou do lado da empresa Pagrisa, neste caso, e também ao lado dos trabalhadores, porque a preocupação com relação ao emprego é muito importante naquela região. O laudo, o relatório da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Pará concluiu que lá na Pagrisa não tem absolutamente nenhum resquício de trabalho escravo naquela empresa. Assim como o relatório dos deputados estaduais do Pará também decidiu, pelo seu relatório e conclusão final, que também lá não encontraram e não havia nenhum resquício de trabalho escravo naquela empresa. Diante de tanto clamor popular, de tantos movimentos sociais, de movimentos representativos da sociedade, através do requerimento, repito, do senador Flecha Ribeiro, nós criamos essa comissão externa, que nós temos a honra e o prazer de ter como presidente dela o senador Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco, nosso ex-governador, e eu nomeada como relatora. Nós organizamos uma comissão suprapartidária, aonde fizemos questão absoluta de que fosse membro dela o senador Paulo Paim, porque é da Comissão de Direitos Humanos. Fizemos questão absoluta da presença de Cibá Machado, que já foi um agricultor, um pequeno agricultor familiar. Nós fizemos questão absoluta, pela sua bandeira e pela sua história, que o senador Eduardo Suplicy tivesse nessa comissão. Nós fizemos questão absoluta que o senador Neri, do PSOL, que é do estado do Pará, fizesse parte dessa comissão. Queríamos fazer uma comissão suprapartidária para ver o que de real está acontecendo no Brasil desde 1995, quando foi criado essa comissão móvel de fiscalização nas propriedades rurais. O que nós lá esperávamos encontrar eram ideias e sugestões para que quando nós voltássemos de lá, nós pudéssemos tratar do que fosse factível.
para que nós pudéssemos melhorar as condições de vida do trabalhador, sem provocar o desemprego, e fazer com que o patrão, que o empreendedor rural, pudesse cumprir a legislação e trabalhar em prol do bem-estar dos seus trabalhadores. Além de criarmos essa comissão externa suprapartidária com todos os membros que aqui disse, como também Cícero Lucena, da Paraíba, senador Romeu Tuma, de São Paulo, pela sua experiência pelo Brasil afora de anos e anos em investigações. Nós criamos então, com a melhor das boas intenções, e levamos conosco a equipe de jornalismo do Senado, levamos a equipe das notas taquigráficas, que levou um gravador para posteriormente fazer as notas taquigráficas. Conseguimos fazer toda a filmagem da nossa visita até lá. Se quiséssemos esconder ou proteger o ilícito, nós não teríamos feito uma comissão suprapartidária com pessoas tão importantes e não teríamos levado a imprensa da nossa casa, o Senado Federal, como nós fizemos. Lá também estava a imprensa do Pará, a Rede Globo, o Jornal Liberal e tantos outros para testemunhar a nossa visita. Infelizmente, gostaria muito que lá nessa visita tivesse não só a comissão completa. Eu gostaria que lá pudesse estar por 1 minuto os 81 senadores da República naquele lugar para ver o que lá nós pudemos encontrar. Infelizmente, os senadores que aqui mencionei anteriormente não puderam ou não quiseram ou tiveram decisão pessoal de não participar. Foi apenas senador Jarbas Vasconcelos, presidente da comissão, eu como relatora, senador Flecha Ribeiro, senador Cícero Lucena e senador Romeu Tuma, que somos todos nós da oposição ao governo. Lá não esteve presente nenhum senador de oposição da nossa comissão externa, e isso foi imperdoável, foi uma falha imensa, porque nós fomos lá de boa fé, para que a gente possa corrigir os erros praticados pelas instituições. O fato de aqui no Senado Federal nós termos alguns senadores que possam ter praticado falta de decoro, falta de ética e serem aqui julgados, isso não significa que nós temos que fechar o Senado Federal. Assim como práticas absurdas, aberrações praticadas por alguns auditores do Ministério do Trabalho, não significa que nós estamos trabalhando para fechar o Ministério do Trabalho. É função dessa casa, é função de nós senadores fazermos a vigilância e a fiscalização do Estado brasileiro. Seja qualquer ministério que nós senadores possamos entender que esteja praticando abuso de poder, que esteja fazendo o que não está escrito na legislação brasileira. Nós vimos na imprensa a reação da doutora Ruth Vilela, secretária de Inspeção do Trabalho, que nos estranhou muito a sua indignação. Porque se eu sou gestora pública ou se eu sou gestora privada, chefe de um departamento ou de uma secretaria, e recebo denúncias pesadíssimas de abuso de algum servidor meu público ou de uma empresa privada, eu tenho que ser a primeira a verificar os abusos e corrigir as distorções praticadas na instituição que eu represento. Nós temos uma das legislações mais rigorosas do mundo. Eu quero aqui, senhores senadores e senadoras, dizer que a Instrução Normativa 31 do Ministério do Trabalho, ela é recomendada pela OIT. A OIT tem 186 membros. Posso estar errando em 2, 3 números. Tem 186, 3 membros, países membros da OIT, que recomendou a todos eles que absorvesse a Instrução Normativa 31, aqui no Brasil chamada 31, mas no seu conteúdo foi recomendada para o mundo inteiro. E sabe o que aconteceu? Apenas 9 países que são signatários da OIT concordaram em adotar essa legislação, tamanho rigor que ela representa. E desses 9 países, apenas 3 países agrícolas, Argentina, Uruguai e Brasil. O restante não planta um pé de nada e não cria uma cabeça de nada. Mas mesmo assim, nós estamos tentando e lutando para cumprir essa legislação. Porque quero aqui afirmar que a Instrução Normativa 31 trouxe grandes avanços para a relação trabalhista no campo, entre o patrão e o empregado. Existem exageros? Sim. Existem normas absurdas? Sim. Mas no seu todo, na sua concepção de melhorar essa relação e a qualidade de trabalho no campo, ela foi e teve a sua importância, assim como o Ministério do Trabalho. O mal de tudo isso é que em dezembro de 2003, exatamente no dia 11 de dezembro de 2003, aprovou-se no Congresso Nacional a Lei 10.803,